economia solidária é uma forma de trabalhar, produzir, vender e comprar, né, que vem de encontro ou vai fazer o contraponto a essa economia excludente, né, economia do mercado capitalista, vamos dizer assim, né. Ela faz então, ela vem na contramão, né, da hegemonia capitalista. Não é uma experiência nova, né? Isso, a economia solidária, as primeiras experiências, né, vão acontecer logo depois da Revolução Industrial na Inglaterra. E no Brasil, a gente vai ter como referência o professor Paul Singer, que atualmente é o secretário nacional da Economia Solidária. Então, uma das definições que o professor faz, ou tem, é de que a economia solidária acaba sendo uma revolução silenciosa, né? Onde as pessoas vão mudando a sua forma de entender o trabalho, as pessoas vão mudando o modo de se perceber no trabalho, e a economia solidária ela possibilita a recuperação do sentido do trabalho. Olha, o que a gente conhece da história da loucura, que encontra-se na literatura, revelado por peças teatrais, pela escrita, documentos escritos, que a loucura existe na face da Terra desde que existe um homem, né? Toda a vida na humanidade tiveram homens que se apresentaram dentro da sua coletividade de uma maneira diferente daquilo que a gente pode chamar de comum entre todas as pessoas. E, historicamente, essas pessoas foram tratadas de maneiras diferenciadas conforme a época, a sociedade vigente. Se a gente for pensar nas sociedades indígenas, primitivas, nas sociedades tribais, as pessoas que se comportavam de uma maneira diferente da maioria das outras eram encaradas como possuidoras de vozes, de deuses, de dotes especiais, e eram tratadas como pessoas diferenciadas, como pessoas até com um certo nível de privilégio. Com o passar do tempo, com a influência das religiões, chegando na Idade Média, essas pessoas que tinham um comportamento diferente na maneira de falar, de pensar, de se expressar, de conviver, foram tidas como possuidora de demônios. O mito da periculosidade, ele surge, de certo modo, a gente pode localizar no início do século XIX, na passagem do século XVIII para o século XIX, quando as ciências sociais, mais especificamente a psiquiatria, né, pretende constituir um saber sobre o comportamento do homem, principalmente o comportamento que estava em desacordo com as normas, em desacordo com a lei, em desacordo com a ordem, e partiram então do pressuposto que a loucura necessariamente comportaria um déficit moral e que esse sujeito, então, uma vez deficitário do ponto de vista de agir conforme a moral, ele constituiria um perigo para a ordem social. E por isso ele deveria ser segregado e ter o tratamento adequado, o tratamento moral, que era como Pinel o denominava, para que ele pudesse, de algum modo, retornar ao convívio social. Desse modo, o direito penal, que também surgia naquela época inspirado pelas ideias do Estado moderno, né, entende, então, que o direito penal seria para todos, todos deveriam responder pelos seus crimes, com exceção dos dementes. Se a gente for pensar de onde vem, né, o mito da incapacidade produtiva, né, da pessoa que em alguns momentos da vida enlouquece, ou se a gente for pensar de onde vem o mito da periculosidade, a gente vai lá em Michel Foucault para pensar um pouco a história da loucura, né, assim, quando ele vai dizer que no momento em que as relações
as relações de trabalho, né, as relações produtivas, muda a forma de organizar o trabalho e a produção, né, e logo na sequência vem o advento do capitalismo, e aquelas pessoas diferentes, né, aquelas pessoas que não se enquadravam em alguns, né, em alguns padrões ou ritmos, né, ou situações, elas vão ser excluídas, né? E aí a gente pode pensar que é uma exclusão, no fundo, bem no fundo, ela é puramente ideológica, né? Quando as pessoas não cabem, né? Ou quando há um outro interesse, né? E muda o centro, né? Das relações do trabalho, né? Alguns de fato não vão se enquadrar, alguns de fato não vão caber. As pessoas ficavam junto com os pobres, as prostitutas, os mendigos, os filhos pródigos, aquelas pessoas perdulárias que gostavam de farra. Essas pessoas começaram a ser excluídas do meio social porque estava começando o advento do capitalismo, da produção, da acumulação de riqueza, e essas pessoas chamadas improdutivas, inclusive essas pessoas que pensavam diferente, tinham uma maneira de ser diferente, começaram a ser enclausuradas em grandes instituições. Quando chegou no século XIX, um psiquiatra na França chamado Philippe Pinel e seus colegas, né, aí eu estou falando da França, mas isso aconteceu também na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha. Esses psiquiatras começaram a chegar nesses estabelecimentos e falar, não, aqui tem de tudo, tem prostituta, tem mendigo, tem pessoas perdulárias e tem essas pessoas que pensam diferente, falam que tem uma conexão com outros seres, que tem uma maneira especial de ser e de pensar. Essas pessoas, na verdade, elas são doentes. Essas pessoas, na verdade, elas que são chamadas de loucas, na verdade, elas têm uma doença. Então, começou a trazer para o campo da medicina essas pessoas. Aí surge a disciplina da psiquiatria. Então, periculosidade é, de certo modo, correspondente à ideia de um sujeito sem responsabilidade. Então, é essa parceria entre uma inimputabilidade, ou seja, um sujeito sem responsabilidade, e a periculosidade, que transformam, então, um estigma social de que, de certo modo, a loucura porta em si o perigo por não ter condição de responder por seus atos como todos que o praticam, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a ideia de periculosidade ela vai ser responsável pela justificação da segregação no manicômio, né? Uma certa ideia de que o louco é imprevisível, de que ele não é responsável, que ele pode fazer mal a si e aos outros, né? E que isto é algo intrínseco à sua condição psíquica e por isso ele deve ser afastado da sociedade para a defesa social.